E a Carol, trabalhadora da casa, do grupo jovem, vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. Primeiro eu queria fazer um convite para você, bonito, que está aí de 13 a 25 anos, veio arrastado pelos pais, ou não, também. Já vê? Que? Todos são bonitos de alma, Nelson? Fala sério. Então, todas as pessoas bonitas, todos aqui estão bonitos, de 13 a 25 anos, para conhecer o grupo jovem. A gente tem o grupo jovem... Oi, música do além? A gente tem o grupo jovem quinta-feira, de 8 às 9. E é bem legal, uma proposta diferente. E venham para conhecer. E vocês, pessoas que não têm de 13 a 25 anos, mas tem um jovenzinho encostado lá, sem fazer nada, não sei, de repente, né, juntando poeira, traga ele para cá que a gente dá uma utilidade para ele, tá? Então, é isso. Hoje o preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Não te esqueça das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis que a tua. Faz-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo com todos os indivíduos. Então, fala muito de amizade aqui, né? O que me vem à cabeça é aquela prima um pouco chata, que eu acho que todo mundo tem, ou aquele amigo, que ele sempre tem problema. E ele te liga e você faz o quê? Tô no banheiro, tô no banho, fui pra China, você não atende, você não quer ver, porque a pessoa é muito cheia de problema. E você também tá de saco cheio, você não quer ouvir o problema do outro. Você tem vários problemas na sua vida e você não quer ouvir aquela pessoa. E aí você ainda vira pior, né? E vira pros seus outros amigos e fala, fulano, chato pra caramba, me ligou, não aguento mais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí um belo dia você tá lá, tá com paciência, tá com tempo, né? Aí você atende a pessoa, escuta ela por 1 hora falando, né? Não diz nada e depois desliga e fala, Jesus, fiz caridade hoje, que coisa boa, né? E a gente tá sendo muito hipócrita e muito egoísta nesse momento, né? Porque aquela pessoa, no mínimo, ela precisa de ajuda. Então, o que a Joana está falando aqui é para a gente se fazer amigo das pessoas. Se você está vendo que aquela pessoa está chata, está numa situação ruim, está choramingando as mágoas, porque nem sempre, né, quem vem chorar é porque tem motivos para chorar. Às vezes é só milindre, às vezes é carência, às vezes é alguma coisa. Então, se você está vendo isso, amigo não é você ir lá e ouvir a pessoa por 1 hora, não falar nada, não dar nenhum conselho, passar a mão na cabeça, falar, vai ficar tudo bem, e pronto, acabou. Não é isso. Amigo é você ir lá e falar o que você pensa pra pessoa. Se é pra ajudar, por que não, né? E a gente não faz isso muitas das vezes. Então fica aí esse convite de Joana pra você ser amigo dos seus primos e amigos chatos, que eles merecem também. Boa palestra a todos. Agradecemos, Senhor, esta tarde contigo. Essas horas que nos trazem o reequilíbrio da alma, do ser, onde recebemos todo o teu amor e possamos despertar para uma consciência maior. Assim pedimos a Joana de Ângeles, nossa veneranda, nossa querida amiga e irmã, que envolva o Nelson Tavares, para que ele possa nos passar com clareza os estudos que preparou, e que possamos assim, Senhor, absorvê-los para o melhor entendimento de nós mesmos. Graças a Deus. Boa noite, gente. Dá uma aumentadinha, por favor. Tiquinho, coisa pouca. Isso, obrigado. Meus caros, sejam muito bem-vindos à Casa de Joana. Que a gente tenha a oportunidade de sermos acolhidos por essa falange fabulosa, não apenas da família de Joana, mas também da família de Francisco de Assis. E que a paz de Deus esteja com a gente.
Meus amigos, hoje o tema é violência. Violência. E aí, eu queria fazer uma coisa mais light, sabe? Se eu estava pensando nos últimos tempos, que as pessoas andam tão premidas, tão maltratadas, digamos, pelas dificuldades da vida, que a gente vem, às vezes, para a casa espírita com essa tentativa de estar mais leve, e às vezes algumas coisas que são necessárias, mas são mais densas e tal. Eu falei, gente, então alguém tem que fazer mais leve. Eu estou fazendo mais leve ultimamente, se vocês repararam. Vamos lá. A gente está falando de violência, e a violência é, na verdade, uma herança ancestral que a gente tem, né? A gente vem de encarnações anteriores em que a violência era a tônica, era o comportamento natural. Aliás, a violência havia uma tolerância social muito grande, muitas das vezes até fazia parte da estrutura consolidada e autorizada pelo próprio Estado, e isso faz parte da nossa herança. A gente traz a violência dentro, né, de nós, na nossa memória perispiritual, de maneira razoavelmente intensa. E quando a gente fala nisso, a gente pensa, em geral, quando a gente vai tratar de grande parte dos temas espíritas, a gente fala muito das parábolas, porque elas guardam enorme sabedoria dentro de si. As parábolas, em geral, têm a facilidade de, apesar de terem sido produzidas e ditas há tanto e tanto tempo, guardarem verdades profundas, ainda muito válidas nos tempos de hoje, por conta da sua condição. As parábolas constituem mensagens que são da realidade circundante do indivíduo, da vivência, da experiência, né, odierna do indivíduo. Essas mensagens são, portanto, efetivas, porque fazem parte da realidade, mas elas vêm permeadas de uma simbologia arquetípica. Esses modelos, né, tradicionais, universais, que fazem parte até dessa, vamos dizer, desse inconsciente coletivo, fazendo com que qualquer pessoa que ouça ou trate daqueles temas, discuta aquelas histórias, em qualquer momento, a gente sente aquilo atual, aquilo toca o nosso coração por conta dessas imagens que são universais. Mas eu queria tratar de um outro gênero textual que tem as mesmas características, né, em linha geral, mas que não são as parábolas, são as canções e as histórias infantis. Bom, aquele que conhece um pouco de história infantil, e eu acho que todo mundo, mais ou menos, já ouviu falar um pouco disso, né? Sabe que as crianças, no começo, na Europa medieval, tinham nas histórias infantis um processo pedagógico. Aliás, como é hoje, não sei vocês, mas lá em casa, quando eles estão meio assim mal criados, por exemplo, conta uma história, conto. Aí eu digo assim, era uma vez uma princesa, não tem nada da história que eu vou contar. Eu que arrumo ali uma história para dizer que a princesa tem que ser bem educada, porque senão, né? Vocês nunca inventaram história assim para os filhos? Estou me sentindo péssimo, que vocês estão olhando com uma cara de que coisa horrível ele fazer isso. Fora as clássicas, às vezes a gente dá umas inventadas numas histórias, né? Lá em casa eu uso a estratégia. Então, a gente não faz isso só hoje, isso sempre foi assim. E na Europa medieval, os perigos eram muitos. Primeiro porque a sociedade, repito, era muito violenta. Fora isso, as cidades se desenvolviam em torno de grandes áreas ermas, de florestas e coisa do gênero. E os perigos eram muito grandes, né? A gente ainda não tinha esse grau de moralidade que nós temos hoje. E as histórias eram usadas com uma função pedagógica. Bom, também, assim como as parábolas, essas histórias continham dentro desses ensinamentos imagens, processos, ensinamentos que são universais. E aí, a gente chega até hoje com isso. Eu vou dar um salto para agora, depois eu volto lá para trás. Vou dar um salto e dizer o seguinte: todo espírito, quando reencarna, ele recebe um mérito que é o chamado véu do esquecimento. Grande parte de nós, em regra, não lembra do que aconteceu nas encarnações anteriores. Isso é uma expressão da misericórdia de Deus, porque se a gente fosse lembrar de tudo que a gente fez, se fosse tudo muito bom, ótimo, mas como em geral a gente vem desse tempo lá e a gente não era puro naquela época, né? Já não é grande coisa hoje, dirá, né, séculos atrás. Aí a gente esquece, isso é ótimo. Mas esta questão da violência, que é o nosso tema de hoje,
parece que os pais, desde que o bichinho nasceu, miudinho ainda, faz questão de lembrar que a violência faz parte da vida desse indivíduo. E por quê? Porque toda canção, toda história infantil é permeada de violência, de medo e de símbolos voltados para a ideia da punição, reforçando aquela ideia, né, digamos, dos valores religiosos de que Deus pune, de que Deus é severo, e esse Deus passional. Bom, existe um estudo sobre isso, do qual se apropriou recentemente um humorista, discutindo essas canções. Queria que vocês me ajudassem, porque eu faço tudo nesta vida, exceto cantar. Nesta encarnação, definitivamente, cantar não é para mim. Mas eu posso começar umas coisas, vocês continuam. Podem me ajudar? Então tá bom. Tem uma cantigazinha simplesinha que todo mundo escuta. Eu escutei muito na infância, que diz assim, boi, boi, boi. Isso, vai. Isso. Tá. Pegue essa criança que tem medo. Isso, obrigado. Deixa eu te perguntar, qual é o problema de ter medo? Né? Pega essa criança que tem medo, porque ter medo é ruim. Ignora que, do ponto de vista psicológico, o medo é um elemento que ajuda a proteger, a ter cautela, a ter prudência, mas aí não pode ter medo. E é para dormir, né? É cantiga para dormir. Aí a criatura recebe uma descarga de adrenalina no sangue, porque tem um boi, o bicho da cara preta, que vai me pegar, porque eu tenho medo, eu fico com mais medo. Não é assim que funciona? E a criatura faz tudo menos dormir. Aí o pai, que acha que está fazendo um enorme benefício para a criança, esse danado não dorme, começa a se estressar com a criança, e aí já sabe como é que funciona. A estratégia é péssima. E parece que é pontual, mas não é assim, são todas. Vamos outra. Nana, neném. Vocês conhecem a Cuca, gente? Eu não sei se vocês conhecem a Cuca, mas eu me lembro da Cuca, é péssimo. A Cuca é horrorosa, faz magia, aliás, me lembro até de um episódio que foi horroroso, que a Cuca botou o Pedrinho do Sítio Pica-Pau Amarelo dentro de um caldeirão. Gente, isso é troço para cantar para a criança na hora que ela está dormindo? Parece que a gente quer lembrar para a criatura, criatura, você nasceu num mundo de provas e de expiações. Está entendendo? Olha onde é que tu chegou, né? E a gente vai lembrando essas coisas leves para a criança. Para reparar. Tem as da punição. Quer ver só uma de punição? Conhece o Samba Lelê? Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Lelê. A criatura não é pura porque ele é danado. Tem criança que é assim, né? Tem criança que é danada, 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 danada. Aí Samba Lelê faz coisa errada, o que ele faz? Cai, bate a cabeça. E o bichinho com a cabeça quebrada ainda vai levar o quê? Palmada. E ainda tem que sambar para dizer que está felizinho, né? Samba, Lelê, samba. Olha, eu não sei vocês, mas quantas vezes eu escutei. Olha só, menino, para com isso. Menino, para com isso. Ó, se você não parar e você se machucar, ainda vai apanhar. Vocês já ouviram isso? Que se machucar ainda vai apanhar? É isso. Então, tem toda uma pedagogia que reforça a violência, que reforça a ideia de que você não pode ter medo, reforça a ideia de que educação tem que ser pela punição, pela violência física. Isso é absolutamente natural. Isso é uma herança, repito, ancestral que a gente ainda repercute. Eu não sei de onde veio a inspiração, mas eu nunca cantei essas coisas assim para os meus filhotes. Eu sempre cantei, não sei, repito, intuitivamente, nunca pensei sobre isso, né? Tanto para o meu filho quanto para a minha filha. A oração de São Francisco. Sempre botei os dois para dormir cantando a oração de São Francisco. Isso só teve um efeito colateral. A minha filha hoje, quando está na evangelização, qualquer lugar, enfim, ela escuta a oração de São Francisco e começa a bocejar. Uma coisa impressionante, juro, porque ela gerou a associação de que a música é para dormir, até hoje. Faz a experiência um dia assim, canta, Senhor, não sei o que, começa a querer bocejar, porque ela só dormia com a oração de São Francisco. Agora, vamos outra. Marcha soldado, né? Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, porque a criança tem que ser perfeita, né? Vai preso.
Gente, é sério, o medo faz parte da nossa realidade. Se a gente observar, isso faz parte de um pressuposto que o adulto tem muito isso. O povo lá do grupo jovem, não sei como é que se recebe esse povo que vem cheio de problema, porque assim, os pais não sabem lidar, de volta a falar disso num momento específico, que a gente não sabe muito bem lidar com esse novo perfil que vem sendo trabalhado para que as crianças que serão adultas ou já jovens começam a estabelecer seus planos de atuação junto ao mundo de regeneração. Para que a gente tenha um mundo diferente, é preciso que a gente tenha encarnados com valores diferentes. E aí o mentor fica lá antes da criatura encarnar, dizendo para ele, meu filho, você tem que ser bom, você tem que ser isso, você tem aquilo, perdoe, dê outra face, fica ali fazendo, repetindo, repetindo, repetindo. A criatura vem e aí chega da escola dizendo assim, fulano me bateu. E você fez o quê? Fiz nada, porque eu aprendi que eu tenho que não estimular a violência. Não é isso? Não foi que ele ouviu na erraticidade o tempo inteiro? Aí, pois bem, aí ele encarna, aí ele chega a casa e diz, apanhei. E aí ele escuta o seguinte, olha só, se você apanhar de novo e não fizer nada, quem vai te bater sou eu. Não é assim que a gente faz? Quantas vezes as pessoas dizem que se ele voltar da rua levando desaforo ainda apanhar dentro de casa, como quem diz, olho por olho, dente por dente, parece que é uma regressão, porque a humanidade já superou a lei de Italião, que sustentava que o revide deve ser na mesma moeda da ofensa recebida. Não é isso? E aí o direito evolui, a sociedade evolui, mas o comportamento paterno-materno, no tratamento do como a pessoa recebe a violência desde o começo, é como na sua herança ancestral. Então, as histórias infantis, naquela época, tinham essa proposta de ensinar pelo medo. E é isso que ainda hoje, grande parte dos pais vem fazendo com os seus filhos. Vamos colocar medo, porque se ele tiver medo, ele vai fazer o que eu estou querendo. Não é à toa que muitos adultos têm uma educação religiosa de mesma natureza. Olha só, você tem que fazer tal coisa, porque senão Deus vai te punir e tu vai para o inferno. E sabe como é que é o inferno? E vai acontecer isso e aquilo. Então, a educação pelo medo, que é a tônica daquilo que parece mais fácil e o que acontece como consequência emocional desses processos, não é educação. A gente sabe que não é educação. Também não estou propondo uma estratégia de psicologia amadora que vai sustentar que a criança fica traumatizada por qualquer coisa, então que não pode fazer nada com a criança, porque ele é um semideus intocável, né? Mas a gente tem que ter o meio termo de entender que processos educativos são aqueles que, como Jesus fez com a gente, ele ensinava, ele explicava, dava chance de errar, de recomeçar, mas em nenhum momento ele deixava de ser enérgico na indicação daquilo que é certo e daquilo que é errado. Bom, e a incitação de mentira? Vamos cantar uma outra aqui rapidinho. Papagaio louro, conhece? Do bico dourado. Não vai dizer que isso é do meu tempo, tá de brincadeira, né? Que é isso. Vai, papagaio louro do bico. Isso. Essa cartinha para o meu namorado. Eu intuo que esse negócio de papagaio louro não era papagaio. Tá? Eu acho que era um amiguinho e tal. E por que precisa levar cartinha para o pai, para o namorado, né? Porque o pai e a mãe não sabia. Essa criança está namorando escondido, vai por mim. Vai ter alguma coisa aí nesse sentido. Aí até essa pesquisa faz uma brincadeira que, repito, tem um show de humor do Nelson, alguma coisa, meu xará, que ele fala sobre isso. Isso está publicado pela USP e eles falam lá que assim, é um desafio. Se alguém lembrar de alguma canção infantil que não seja violenta, fale agora ou cale-se para sempre. Não existe. Todas são permeadas de muita violência. Reproduzindo, repito, esse ambiente que a gente está acostumado a viver encarnação após encarnação. Bom, tem uma que tem um fator histórico, acho que é muito relevante. No início da nossa história, a gente tinha aqui no Brasil algumas figuras, alguns crimes, algumas condutas típicas que eram peculiares da vadiagem, né?
E aqueles que, em geral, eram tidos como vadios e, portanto, deveriam ter a punição criminal por parte do Estado, eram o sambista, que era o malandro e tal, e o espírita, que era embusteiro e coisa do gênero. E a gente tem algumas músicas que refletem isso. Entre elas, o do Pai Francisco, né? Pai Francisco entrou na roda, tocando o seu violão. E depois o que acontece? Vem de lá seu delegado e leva Pai Francisco para a prisão. Porque não pode ser alegre, gente. A única música que lembra que o bichinho está feliz e tal, está fazendo negócio, vai preso por conta disso. Né? É uma desgraça total esse negócio. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Gente, mas que graça, né? Estou morrendo de rir. Bom, e aí... As coisas têm que evoluir, meu povo, tem que evoluir. E as histórias infantis evoluíram. Vieram os alemães irmãos Grimm e eles adaptaram diversas dessas histórias. A própria Chapeuzinho Vermelho, a história terminava assim. Bom, a história é, você vai pelo caminho mais longe, mas mais seguro, porque se você for pelo mais curto, pela floresta, vai dar ruim e você vai terminar mal. E como é que a Chapeuzinho terminava, junto com a avó? Dentro da barriga do lobo, ponto. E os irmãos Grimm, tentando aliviar isso e tornar mais palatável, eles já dão um encerramento diferente para a história. Porque a partir deles tem uma outra versão. A versão já o lobo come as duas, mas aparece um lenhador que abre a barriga do lobo, tira as duas de lá de dentro, coloca pedras na barriga do lobo e costura. Bom, eu repito que toda a simbologia desse processo é absolutamente significativa e se a gente tivesse tempo, a gente até exploraria essas questões. Mas o tema hoje é violência. E o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem, sim, hoje, histórias adaptadas que vão trabalhando desde a infância que você não precisa reagir de maneira tão equivocada diante das situações, né, de violência que você é submetido. O próprio Atirei o Pau no Gato tem uma adaptação que hoje todas as escolas cantam diferente daquilo que a gente está acostumado. Porque eu me lembro da história do Atirei o Pau no Gato, Dona Chica se admirou do bicho não ter morrido, não sei o que e tal. Hoje não, vocês conhecem a versão nova do Atirei o Pau no Gato? É atirei o pau no gato, não atirei o pau no gato, porque isso, não se faz. O gatinho é meu amigo, né? Não devemos maltratar os animais. A gente tem que mudar esses valores. Não conhecia essa? É fofo, agora é todo ecologicamente correto. É bem ecologicamente correto e tal. Não devemos maltratar os animais. Aí, eu repito, há um movimento da literatura, da música, até um movimento cultural folclórico. Que é uma coisa que só se estabelece oralmente através dos séculos. Isso já está se cristalizando e mudando a versão das músicas. E a educação que grande parte de nós promove dos nossos filhos ainda é aquela educação medieval. Há um contrassenso nisso. E o indivíduo vem na infância, assim esclarece o Livro dos Espíritos, com uma plasticidade moral e até perispiritual muito maior para que ele possa receber os ensinamentos dos pais. E o que os pais fazem? Ih, o Rui, vem, os pais... E o que os pais fazem? Eles... regridem, digamos, do ponto de vista, né, da qualidade moral dessa educação, os ensinamentos. O Livro dos Espíritos também ensina para a gente que a gente não retroage, né, a gente só evolui, a gente não involui. Agora, uma coisa é retroagir do ponto de vista moral. Outra coisa é promover processos educativos equivocados que vão gerar problemas. Então, não se trata de involução, mas se trata de processos pedagógicos equivocados, sim, que vão gerar uma repercussão que vai demorar muito tempo para poder consertar. Quando Paulo Freire, lá atrás, falava que a educação efetiva, verdadeira, duradoura, de qualidade, é aquela em que o educador deve partir do que o educando conhece, da realidade do educando, os professores tiveram uma leitura muito equivocada, e pais também, porque pais são educadores, antes de tudo, tiveram uma visão muito equivocada dessa orientação, mas também a gente veio contextualizado por uma pós-ditadura que complicou um pouco as coisas e a gente teve uma negação contrária a essa rigidez, a essa, né, essa coisa da linha dura, e a gente acabou errando em alguns pontos. Um deles, quando falaram lá, se aproxima do aluno, trabalha com a realidade dele,
Muitos professores universitários, por exemplo, e eventualmente até dos segmentos iniciais, começaram, por exemplo, a falar palavrão em sala de aula. Existe um trabalho de uma professora da Universidade Federal de Juiz de Fora que vai falar que grande parte da falência escolar que a gente vive hoje, porque hoje, só para ter uma ideia, no estado do Rio, professores e alunos, os dois estão de greve. Né? Os professores já têm quase 100 dias de greve, ou mais que isso, e outros alunos também de greve em outras escolas, porque aqui ninguém assiste a aula. Esta falência educacional, que é uma falência da educação do ponto de vista do espírito imortal, tem as suas nascentes, segundo o estudo dessa professora lá de Minas Gerais, exatamente nesses processos educacionais com projetos pedagógicos deturpados. Falar palavrão em sala de aula não é se aproximar da realidade do aluno, é reproduzir os equívocos que esta criança traz. Aproximar-se do aluno é compreender quais são as suas dificuldades, é compreender onde está a gênese do seu gosto e tal, para trabalhar com aquilo. Eu, quando dava aula de literatura, eu dizia, olha só, a gente vai trabalhar com a identidade deles no primeiro momento. Eu não sei o que eles ouvem, pode até ouvir funk, eu vou começar pelo funk, mas eu não vou ficar no funk o ano inteiro. Eu tenho que sair dali, tenho que evoluir para alguma coisa diferente. Então, e as pessoas não enxergaram com clareza isso, e reproduziram. Outra coisa que se faz é essa liberdade acentuada. Antigamente a gente não podia fazer nada dentro de casa, na escola. Hoje é o contrário, né? A gente tem a linha oposta disso. E isso tudo promove espíritos indisciplinados. Repito, a criatura vai reencarnar. E aí ele recebe uma série de orientações e ele chega aqui e começa a receber informações contraditórias daqueles que representam, do ponto de vista emocional, amparo, segurança. Isso gera um conflito psicológico nas crianças de um tamanho que talvez a maioria de nós não consegue imaginar. A gente vê na escola o sofrimento que algumas crianças têm quando precisam ter contato com a violência. Porque ou eles ficam de bobo na mão de alguns, né? Ou então eles precisam reagir. E quando reagem, é tão difícil para algumas crianças terem conduta de violência, nem que seja de resistência da violência imposta contra si, que isso gera um sofrimento enorme. Isso gera, em geral, vamos lá, depressão, ansiedade. A gente tem visto agora crianças com problemas cardíacos muito cedo. Por quê? Porque são submetidos a estresses que estão muito além da sua capacidade biológica de resistir a essas situações adversas, vamos chamar assim. Então, a partir da contribuição lá dos irmãos Green, que se vocês observarem lá na enciclopédia, aquela lá livre, né, que todo mundo posta lá os troços lá, eles definem assim: filósofos, historiadores, profundos conhecedores da língua e da mitologia. De novo, toda essa rearrumação que os Green fizeram sobre as histórias infantis tem também, e por isso até hoje são comentados, discutidos, inclusive na academia, tem a ver com essas origens simbólicas que o mito, tanto quanto a parábola, tanto quanto a cantiga, permitem que aquele texto seja perene, seja duradouro. Tá bom? Bom, fazendo digamos, um pulo agora para questões especificamente mais espirituais, a gente sabe que existe um certo sadismo por parte de algumas pessoas, mesmo quando ele ama essas pessoas. Se você vai para um lugar de frio, numa época dessa, e tem lá uma piscina não aquecida, aquilo é a visão do inferno, gelado que ninguém quer entrar ali. Aí uma criatura estranha entra e começa a dizer, vem gente, que a água está ótima uma ova. Mas ele quer que você entre para sofrer junto com ele. Não é assim que funciona? Parece que a gente tem prazer em submeter o outro ao sofrimento. E hoje, uma das coisas que a gente mais faz é endossar o sofrimento por uma visão aparentemente de ajuda, ou de estamos no mesmo barco. A criatura acorda, aliás, acho que foi o Rossando que falou sobre isso, acorda, e de manhã cedo ele liga o rádio, aí liga naquela rádio com aquela voz, que já tem um tom grave, que já não é bom para começar o dia, e começa a contar um monte de história.
Gente, é cedo. Às vezes eu chego ao trabalho às 7h30 da manhã, vou pegar o elevador e o rapazinho, que é gentil, é bom e tal, mas ele veio escutando aquilo no caminho, ele já quer dar atualizar as notícias. Você ouviu, doutor? Eu disse, não. Ih, porque ontem à noite, não sei quem, fizeram isso, fez aquilo. A criatura já acorda alimentando esses negócios. E é isso mesmo, é verdade. A gente não pode esquecer que o Espiritismo ensina a ideia de sintonia. A gente busca aquilo com o que a gente se afina. E violência, a gente tem pra caramba, mas sempre teve. O problema não é isso. O problema é que as boas notícias, as boas obras, o que há de bom no planeta também está aí. O problema é que ele recebe menor destaque. Eu perguntei isso até ao André Trigueiro, lá no Congresso, ele ficou bem chateado quando eu perguntei isso. Ele disse, não, mas não é todo mundo que faz isso. Eu tenho um programa que fala, o programa dele chama-se Cidades e Soluções. A gente tem um programa que fala sobre soluções há anos, é porque ninguém comenta. A sintonia da busca não está só nos comunicadores, está também no telespectador, porque esses programas existem, só que eles não são comentados, eles não entram no grande circuito das discussões diárias. Ninguém acorda no dia seguinte doido para comentar sobre as soluções do problema hídrico. Entendeu? Mas conta uma história triste com morte, eu não vou dar nenhum grito para ninguém se assustar, né? Que eu levei um susto que me tremi com o Rossandro. Gente, eu só pensando, é ótimo, foi a melhor palestra que eu já escutei aqui na casa. Há coisas maravilhosas, mas eu nunca vi um negócio tão diferente quanto aquele. Mas o espírito de porco do Rossandro deu um susto na gente, que eu me tremi dos pés à cabeça. Né? Que ele deu um grito, não foi? Gente, coisa horrorosa. E aí, eu até perdi o fio da meada. Ninguém acorda de manhã buscando a dizer, né? Ai, você viu ontem que ideia maravilhosa, não sei o quê. Mas a criatura acorda no dia seguinte querendo falar da morte, querendo falar das desgraças, né? Vocês já fizeram obra em casa? Já, né? É bom ou ruim? Depende. Durante a obra, é bom? É horrível, não é? Aliás, depois que começa, se arrepende de ter começado, é ou não é? Até porque aquela bênção tem dia certo para começar, mas não tem para terminar, não é assim? Assim como os custos da obra, né? Também. E olha que a gente fala mal de obra pública que fica mais cara no final, né? Mas a nossa também dificilmente fica dentro do orçamento previsto. Eu diria que Jesus botou uma plaquinha amarela do lado da terra, dizendo assim, para o seu melhor conforto estamos em obra. Deve ter. Olha, semana retrasada, eu acho, por volta disso, eu estava indo para a ilha e peguei a Avenida Brasil. Naquele dia, eles inventaram de inverter a mão da Avenida Brasil por conta daquela obra que está tendo ali. E eles fecharam um sentido, fazendo aquela coisa do para e passe, sei lá como é, que só tinha um sentido funcionando. Aí vinha, ficava um tempo, aí parava, fechava, aí do outro lado ia. Gente, e eu estava indo para a Rádio Rio de Janeiro, a coisa marcada era 1h. Eu saí de casa às 11h, dizendo, eu vou lá que eu chego cedo, que eu almoço ali no shopping da ilha, e blá, blá, blá. Sabe que horas eu fui chegar lá? 2h30. Quando eu vi aquela bendita placa da prefeitura, para o seu melhor conforto estamos em obra, eu disse, quando para o meu conforto? Meu conforto onde? A gente fica irado. Passar por obra é um transtorno horroroso. Agora, depois da obra pronta, não vale a pena? Eu diria que o planeta Terra está passando por obras. O momento é difícil pra caramba, a violência é enorme, as dificuldades são extremas, emprego está difícil, tudo é difícil. Pensa, é como obra. É a necessidade que a gente tem para tratar tudo que precisa ser tratado. E a gente vem ouvindo isso recorrentemente nos lugares, nas mensagens. Esse é o momento em que todos nós está sendo levado a enfrentar as suas questões mais silenciosas. Todos. E se ainda não chegou a sua vez, calma, porque vai chegar. Tá? Todos. Até estava brincando, porque às vezes a gente vai lá atender a pessoa, vai conversar, a pessoa fica, que estou passando isso, gente, calma. Isso é, né, para o seu bem, aí é ótimo. Aí o mundo de regeneração bate na nossa porta, aí a gente tem que fazer o discurso para si mesmo, né? Calma uma ova, que você não sabe o que eu estou passando, né? Então, a gente precisa ter
resignação, tolerância, mas antes de tudo, gente, compreensão. Se a gente compreender o porquê que a gente está vivendo tudo isso, fica muito mais fácil, muito mais leve. Eu sempre digo que o Espiritismo não torna a sua vida mais fácil do ponto de vista objetivo. Eu não vou deixar de ter problemas. Não vai. Conhecer a doutrina espírita não te exime de passar por dificuldades. Fazendo uma metáfora, eu digo que é como o tabuleiro do naval, como é que chama? Batalha naval. Na batalha naval, você não sabe onde estão as bombas, você vai fazendo passos no escuro, não é isso? E de repente tem uma bomba ali e tu explode. Se você soubesse onde estão todas as bombas, não é muito mais fácil? É muito mais fácil, porque você não arrisca, você dá passos seguros. É mais ou menos isso o que o Espiritismo faz. Ele te dá a explicação sobre como funcionam as leis naturais. Como é que o mecanismo de Deus funciona para essa pedagogia do aprendizado, de vida. E quando você começa a conhecer essas leis, portanto, você vai sabendo mais ou menos onde foram colocadas as bombas, a tua trajetória, os teus passos são muito mais seguros, e eles já não são mais eivados de medo. Isso é mais ou menos o que o Espiritismo faz. Bom, o Livro dos Espíritos, quando fala que a gente não dá passos para trás, se você falar isso numa conversa de amigos qualquer, a pessoa vai dizer, eu não concordo não, porque as coisas estão muito piores do que antes. A gente não escuta isso? As pessoas são muito mais violentas, as crianças são muito mais mal educadas, e tudo é pior, pior. Bom, Allan Kardec falava que esclarecimento é fundamental para aquele que deseja ter esclarecimento. No livro O que é o Espiritismo, quando no diálogo com diversas pessoas, uma das pessoas que vai até Kardec diz assim, eu quero ver se você é capaz de me convencer de que reencarnação existe. Ele disse, mas não tem nenhuma pretensão nem desejo de te convencer. Estou falando aqui do meu jeitinho, né? Não tenho essa vontade, não. Tem muito trabalho e muita gente precisando e desejando esclarecimento. Se você não quer ser convencido ou não quer compreender como funciona, segue a tua vida que eu estou de boa, não estou legal, não estou preocupado com isso não. Segue o teu rumo, amigo. Ele diz, esclarecimento é perfeito para aqueles que desejam, ou mais do que desejam, estão prontos, porque o próprio Nicodemos manifesta de maneira clara para Jesus que ele quer se esclarecer sobre as questões do mundo espiritual. E Jesus, pedagogicamente, manda uma só na cabeça de Nicodemos. Reencarnação, filho, está a fim de saber? E ele pergunta, mas como eu conseguirei voltar a ventre de mulher? Ele disse, entendeu, querido? Não dá ainda para explicar. Então você quer, mas você ainda não está pronto. Virá a terceira revelação, que é o Espiritismo, e aí vocês estarão mais maduros para entender. Então, para entender e superar eventos de violência, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, desejar a transformação. Em segundo lugar, a gente precisa estar preparado para receber essa informação. Se eu não estiver preparado, o ensinamento cairá por terra. 3 fatores neste mundo de regeneração que se constrói precisam ser considerados. Primeiro, eu vejo tanta violência, sabe por quê? Porque o mal é mais espalhafatoso que o bem. Aquele que pratica o bem aprendeu que ele, ao fazer o bem, não deve ficar propagando que fez o bem, que não saiba a mão direita o que faz a mão esquerda. Por isso, o bem que se pratica, arriscamos dizer, já pode ser tão volumoso ou quase quanto o mal que se pratica. Com a diferença que um é silencioso, o outro é espalhafatoso, barulhento, alardeante. Se ainda não estamos aí meio a meio, a gente está caminhando para isso, porque é isso que se espera no mundo de regeneração. Divaldo fala sobre a necessidade de sermos enérgicos, para meio que acabar, que a gente já está acabando. Necessidade de sermos enérgicos. Divaldo fala, eu estava falando aqui, me lembrou, a Denise, desculpa, que eu esqueço que eu estou aqui com o microfone. A Denise fala aqui falando da questão dos cobertores e tal, que são lugares frios e que é de madeira, que entra vento e tudo mais. Divaldo fala que chegam lá na Mansão do Caminho, assistidos da comunidade Pau da Lima, porque assim, é um cômodo só, né? É o único cômodo, tudo junto ali, cozinha, sala, quarto, num lugar só. E são famílias com 3, 4, 5 filhos, e todo mundo tasca uns cobertores, tasca
uns colchonetes ali, eles dormem juntos ali. E sim, os pais e as mães praticam atos sexuais ao lado das crianças, porque é tudo junto, não tem nem para onde ir. Então ele fala, olha, muitas mães que têm um filho de cada um, têm um parceiro novo, e essa pessoa mantém relação sexual com ela ao lado das filhas. Né? Porque é a realidade que eles vivem. E ele diz, apesar de ser compreensível pelo contexto de vida, nós não podemos conivir com o equívoco. O equívoco será sempre o equívoco. E é papel daquele que tem esclarecimento ajudar aquele que não tem. Então ele diz, a gente dá enxoval, a gente dá cesta básica, a gente... tudo. Mas quando chega aqui, a gente diz, minha filha, você é uma irresponsável. Como é que você, sem condições de dar o mínimo para essas 4 criaturas, está grávida de um quinto? Como é que você, que não tem sequer condições de acompanhar seus filhos à escola, porque você só faz trabalhar, porque não tem marido nessa história, não tem pai presente, você ainda me arruma mais um filho? Isso é uma irresponsabilidade. Você não teve aula sobre controle de natalidade? Por que você não está fazendo isso? Então, a gente tem uma ideia piegas de que ser caridoso é ser conivente. Não é. Mundo de regeneração, superação de violência, exige o quê? Energia. Da parte de quem tem informação, em face de quem não tem. Ivone Pereira considera que um outro fator vem promovendo o aumento da violência. Ivone fala, num livro muito antigo, e que está meio escondido lá, as pessoas não lembram que isso está lá, mas isso está em Memórias de um Suicida. Ivone trata de um trecho, quando está descrevendo lá, ela fala que muitos espíritos que são... como é que a gente vai usar uma palavra? São espíritos dedicados ao crime, ao vício, aos genocídios. Há muitos anos, há séculos e séculos, eles são mantidos presos em lugares específicos, digamos, sob intensa metodologia, tratamento de melhora, que é alternando doses de amor, de esclarecimento, com doses de energia, dessa energia, da ira santa de Jesus, daquela que é enérgico para poder mostrar que é enérgico. E ela fala que alguns desses espíritos, aos poucos, vêm recebendo autorização para reencarnar. Esses espíritos reencarnam com gravíssimas limitações biológicas, a ponto de não conseguir se manifestar, problemas neurológicos, psicológicos, a ponto de não conseguir sequer falar. Porque se pudessem, eles trariam enorme influência negativa para a humanidade. Então eles vêm em situações encarnatórias gravíssimas, severíssimas. E ela fala assim, só o fato de eles encarnarem, a sua presença de encarnados emana energias tão deletérias, tão nocivas, que isso causa dificuldades no campo da violência. Mas isso é uma estratégia, de novo, da vontade de Deus, para que nós, nesses últimos momentos da obra, último momento assim, que demora só mais alguns anos, décadas, séculos, logo acaba, do ponto de vista da imortalidade, isso é um piscar, a gente precisa saber trabalhar essas questões. E para fechar, se a gente está indo para um mundo melhor, os espíritos que nele habitam serão melhores, concordam? O que espírito melhor faz? Ajuda os outros. Não é assim que funciona? Os espíritos mais evoluídos não vêm em auxílio daqueles que são menos evoluídos? Se nós temos o mérito de estarmos em um mundo de regeneração, nós temos de ser tolerantes com essas dificuldades, com essas adversidades. Porque se eu não estiver pronto para auxiliar, eu também não estou pronto para viver num mundo de regeneração. Entendem a lógica pedagógica das coisas? Então, assim, violência faz parte da nossa vida, mas ela não nos pertence. A sintonia dessa violência vai depender da minha capacidade dela se afastar. Não é fazendo cara de Alice, como se estivesse no País das Maravilhas. Não, a violência não existe. Ela existe. Só que ela não precisa fazer parte das minhas preocupações diárias. Cautela é uma coisa. Essa monoideia em torno da violência é outra coisa. Isso a gente não precisa viver. Que seja um desafio a ser superado. Fiquem com Deus.